Página do livro, né, pessoal? Ó, falta de educação, né? Uma boa noite a todos, né? Nem dei a boa noite, nem a paz do Senhor, né, Ednei? Ednei já chegou ali falando na secretaria, tá animado. Página 14, né? Matéria que nós vamos estudar hoje, História de Israel. E nós vamos fazer uma leitura bíblica lá em Gênesis 49, tá? Na Bíblia que eu estou utilizando hoje, a versão que eu estou, é a Bíblia Plenitude, tá? Bíblia Plenitude tem como epígrafe no 49, Jacó abençoou seus filhos e morre, tá? Não sei como vai estar aí na de vocês. Nós vemos aí a partir do versículo de número 2, né, Jacó chamando os filhos dele, né, para poder abençoar. Tá? Daí surgem as bênçãos transmitidas por Jacó aos seus filhos, né? É interessante esse texto aqui, porque nós vemos algumas citações que dá até para quem gosta de ministrar, quem gosta de pregar, utilizar esse texto aqui a título de sermão, né, de montar um esboço. E é bem legal. Ó, o versículo de número 3, eu vou ler o 2 completo e vou esmiuçar por tema nos outros versículos. Ó, versículo 2 do 49 de Gênesis, estou na frente da irmã, né? Ó, vou ficar um pouco de lado aqui para não prender vocês. Tô vendo que o pessoal está desenhando. Diz assim, ó. Quem pode ler o 2 do 49 aí? Tá ótimo. Então, ó, aqui é Jacó abençoando. Aí ele começa pelo mais velho, né, ó? Versículo 3 aí do 49, começa com o nome Ruben, né, ó? Tu és o primogênito, a minha força, o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, né? Aí diz assim, constante como a água, serás o mais excelente, porquanto subsiste ao leito de teu pai, né? Então, contaminaste, subiste a minha cama. Aí tem Simeão e Levi, são irmãos, e suas espadas são instrumentos de violência. Aí você chega lá no 8, tem ó, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Aí tem o 9, ó, Judá é um leãozinho, né? Aí, tá voando as folhas aqui, peraí. Aí ele faz a promessa, tá? Ó, aqui tem muita gente que fala isso aí sobre Israel. Aqui na bênção de Jacó você tem uma promessa messiânica aqui, tá? Ó. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos, tá? O salmista reproduz, dizendo que sobre a tribo de Judá tem um cetro que nunca vai se arredar, tá? Mas essa promessa é mais antiga, ela foi feita pelo patriarca Jacó, quando abençoou Judá. Então, linhagem real, ó, aqui se tem que entender, história de Israel. Jacó está dando a bênção e ainda não tínhamos aí, literalmente, o povo introduzido na terra, ainda não era uma nação, tá? Mas já tinha a promessa do cetro, tá? Em que Judá seria de linhagem real. Isso é importante, nós vamos falar depois. Aí tem aí, ó, no 13, Zebulon habitará no porto dos mares como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Issacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos, né? Aí tem lá, Dan julgará o seu povo. Lá embaixo tem, ó, no 20, Azer, né? O teu pão será abundante. 21, Naphtali é uma cerva solta. José é um ramo frutífero, né? E aí nós vemos aqui as bênçãos que vão seguir, tá? Lá embaixo, ó, se a gente for seguindo, o texto vai ser muito longo, aí tem Benjamim lá embaixo, ó, 27. Benjamim é lobo que despedaça, né? Então, ó, o Jacó, ele vai dar a benção aí para os filhos, né? E aí também tem a questão que ele vai chamar os dois filhos, né, de Jacó, Manassés, de José, perdão, Manassés e Efraim, para abençoar eles também, tá?
Aí nós vamos fazer uma oração e dar o início, tá? Os irmãos estão começando hoje na aula, nós sempre fazemos uma leitura bíblica, uma oração e começamos na temática da matéria, tá? Então nós vamos orar e já vamos iniciar aí na temática da matéria. Senhor Deus, queremos te louvar, te engrandecer mais uma vez por podermos estar na sua presença em especial no início desta matéria, que é História de Israel, matéria importante para o nosso crescimento e elevo espiritual. Que o Senhor nos ajude a compreender melhor essa matéria para que possamos desenvolver uma temática e um conhecimento não somente bíblico, mas também teológico acerca deste tema. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Nosso irmão Danilo, né, ele estava comentando, né, alguns alunos aqui, eu já falei bastante isso, alguns já sabem até decor, enquanto alguns terminam aí de desenhar, vou falar sobre, tá? Vamos lá, o pessoal pediu para me traduzir, né? Quem chegou depois, alguns aqui já escreveram palavras em grego, outros em hebraico, e aí tem que traduzir a letra do Tojo também. Qual a sua dúvida? Hã? Cadê eu? Até eu tô ficando cego aqui, ó. Todo mundo perguntou, é porque o R tá tremido, porque o canetão não tá funcionando. Cerug, tá? Os professores que deram aula deixaram os canetões com as tampas assim, ó. Aí ressecou, fiz de tudo ali para funcionar, mas não deu certo, tá? O outro que eu apertei demais funcionou até demais, tá saindo a tinta inteira no azul. Deu uma apertada na ponta dele, mas tá até espirrando tinta, tá? Então, vou fazer um comentário aqui. O nosso irmão Danilo, ele falou sobre a questão da teologia, né? Que muitas pessoas têm um preconceito sobre essa questão de quem estuda. Isso é normal, né? É normal, às vezes, a pessoa começar a estudar e alguém dizer para ela assim, olha, irmão, você vai desviar, né? Tem pessoas que dizem assim, você vai esfriar na fé. Outros dizem assim, aí, vira o quê? Ateu, né? Ateu, né? Não existe ateu, né? Na matéria doutrina de Deus, teologia, nós falamos sobre isso aí. Mas eu quero reproduzir um texto que os alunos aqui acredito já sabem até decor, tá? Que é 2 Coríntios 3:6, só para nós elucidarmos aí enquanto os irmãos vão copiando alguma coisa aí, o tema da questão levantada pelo irmão Danilo, tá? 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 6. Eu sei que o Jardel, o Hermes, né, já sabe sair de cor, então tem enjoado de me ouvir falar, mas é importante, né, até porque, tá, nós vamos entrar numa temática hoje que envolve a arqueologia secular, né, então é interessante nós pensarmos no comentário do nosso irmão Danilo, tá? Quem pode ler? A partir do versículo 6. Quem pode ler? Vocês também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Pode ler, subsequente. O ministério da morte, gravado por letras nele em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam ficar os olhos na face dos céus, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Aí que legal. Então, fica claro aí no texto, né, o irmão Danilo, não sei se o senhor conseguiu acompanhar aí no celular, mas quando as pessoas dizem ou usam, né, essa expressão, diz assim, a letra mata, né? É a fala mais comum de quem não quer estudar. Diz assim, a letra mata, né? Meu ministério é revelação, né? Manto, né? Tem uns que são quase a quarta pessoa da Trindade, né? Abaixo do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando você pergunta para eles, que usam essa expressão,
a letra mata, o espírito vivifica, né? Por isso que eu não estudo, né? Aí você pergunta para a pessoa e você fala assim: "Ah, mas isso está escrito aonde?", né? Eu garanto para você que eu já fiz esse teste que de 100% não vai saber responder, né? Então, mas isso aí está escrito aonde que a letra mata? A pessoa nunca leu isso aí. Ela reproduz o que as pessoas falaram em algum lugar, né? E elas acabam aí reproduzindo sem saber onde está. Mas o texto aí, ele é muito claro que ele vai dizer assim, ó, a letra mata, né? O espírito vivifica. Aí o povo sapateia, né? Glória, né? Acabou, não precisa mais estudar. Só que se você ler o texto, tá? Continuar, nós temos uma regra aí na matéria hermenêutica e exegese, que são os pilares, né, do conhecimento relacionado à interpretação. Uma delas é a lei do contexto, né? A gente usa também na escola para fazer qualquer tipo de leitura, que é o que vem antes e o que vem depois, né? Então, para entender o que um texto diz, principalmente texto bíblico, nós não podemos ler ele de forma isolada, né? Então, nós temos que ler ele compreendendo o que está falando antes, depois, e se houver textos que amparam aquele texto, nós temos que fazer a questão temática para elucidar. Então, assim, o texto aí, ele, subsequente ao versículo 6, ele vai explicar que é justa a questão de Moisés. O que era transitório, né, o brilho do Espírito sobre a vida de Moisés? Moisés recebeu de Deus o chamado, ele está guiando o povo, em um momento ele precisa que o povo fique ali, ele vai subir no Sinai, né, nas cordilheiras do Horebe, e quando ele sobe, Deus dá para ele algo escrito em tábuas de pedra. Tá? O que é que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai em tábuas de pedra? Fácil, né? Então é fácil de interpretar o texto quando a gente lê todo o contexto dele. E aí ele diz assim, olha, se a glória, né, que estava no rosto de Moisés era transitória, muito maior será agora, né? O período da graça, o que o Espírito vai operar em nós. É isso que o Paulo está interpretando, está dizendo, está pregando, né? Porque vocês lembram que o que aconteceu com Moisés foi algo assim sensacional, né? Vou dar até para pregar. O Jardel, que é pregador, Moisés sobe. E o que acontece com o nosso irmão Moisés, né? Moisés sobe, Deus dá para ele a lei, mas ele demora demais. Quando Moisés desce, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava tanto que os filhos de Israel, né, o povo de Deus, precisava cobrir o rosto de Moisés com um véu, por causa do brilho que ficava na face de Moisés. Aquele brilho era transitório. Moisés descia do monte, Deus falava com ele, então Moisés tampava o rosto, mas passava um tempo, aquele brilho desaparecia. É sobre isso que Paulo está falando. Só que é interessante, porque quando Moisés sobe e demora para descer, o que acontece lá embaixo? Vocês lembram? Vocês lembram? O Arão, né? O povo pressionou o Arão, e Arão falou, é mesmo, né? Está demorando para descer. Ó, traz ouro aí, que vocês puderem trazer, traz. Aí arrecadaram lá a oferta em ouro, e ele fundiu lá um bezerro de ouro, né? E aí tem um problema, né? Vocês lembram lá quem fez a aula aí? A gente não terminou o alfabeto todo, mas o proto-hebraico que era desenhado, o primeiro hebraico, né? Ele era em estilo de pictografia, né? Desenhado. E era a letra Aleph, justo, significa boi, né? E aí nós desenhamos lá o alfabeto hebraico, e a letra Aleph era desenhada a cabeça de um boi. Então, assim, por que eles vão dizer que Moisés, lá aproximadamente no ano 1500, ele vai mudar a forma de escrever o hebraico, né? E surge o paleo-hebraico, justo porque o Aleph era desenhado com a cabeça de boi, que lembrava os deuses lá do Egito, principalmente o que nós vimos na aula passada, o Apis, né? Que era o boi. E aí, quando Arão faz esse boi, ele está trazendo a memória das coisas do Egito, porque era o touro que era adorado lá no Egito, essa memória ainda estava na mente do povo. Só que quando Moisés chega lá, Moisés estava lá, Deus estava falando com Moisés, foi a primeira escrita de Deus, né? Lá, o primeiro momento dos 10 mandamentos. Moisés desce com a lei, né? Alegre, ó, Deus deu a lei.
Quando ele chega lá, ele vê aquela cena. O que Moisés faz? Fica irado, né? Vai lá e pum, quebra as pedras, tá? Aí Moisés, né, tem que subir de novo. Só que é interessante, porque ó, a primeira vez que Moisés sobe, né, Moisés ouve Deus falar, Deus fala com Moisés, e o próprio Deus vai trabalhar nas pedras e escrever o decálogo. Só que agora Moisés desce e quebra. Aí Deus tinha um propósito, porque o povo não podia ficar sem a lei, né? Nós não lembro qual foi a matéria, nós falamos que não existe um povo sem legislação, sem lei, e eles estavam nessa transição. Israel, o povo de Deus, está caminhando, nós vamos falar sobre isso, e para eles se tornarem uma nação, Deus trabalha em todos os requisitos antes deles chegarem lá para poder conquistar a terra. Então, o que acontece? Deus precisava introduzir a lei, mas Moisés quebrou as tábuas. Aí Deus fala com Moisés e ele sobe. Deus manda preparar como preparou as tábuas, as primeiras, ou vai lavrar as pedras, e Moisés vai subir. Só que agora é diferente. Agora não é Deus mais que vai escrever. Deus falou, olha, eu já escrevi. Você quebrou, agora eu vou falar e você que vai ter que escrever. Olha que interessante. Você tira uma lição nisso daí. Só que é a partir daí, tá? Da segunda vez que Moisés agora que está escrevendo, é agora que ele desce e o brilho é transitório do seu rosto. Na primeira não deu tempo nem do povo ver isso, porque o povo já estava lá fazendo bezerro. Moisés desce, quebra as tábuas, sobe e Deus fala, olha Moisés, é o seguinte, o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, da primeira vez você veio, eu escrevi. Dessa vez você quebrou, você vai subir, mas eu não escrevo mais. Para consertar o que você fez, quem vai ter que escrever é você mesmo. Existem coisas na vida das pessoas que Deus ele faz. A primeira vez ele trabalha, ele escreve uma história, só que por algum motivo algumas pessoas acabam quebrando isso no meio do caminho. Mas elas querem voltar, porque Deus tem um propósito. Deus não rejeita ninguém assim, vou excluir. Claro que tem algumas exceções e os porquês. Mas quando a pessoa volta, aí Deus quer ver o esforço da pessoa. Eu vou fazer, mas agora quem vai ter que escrever é você. Olha que interessante, você tira uma lição disso aí, tá? Agora, voltando para a página 14, ou melhor, não falei, né? Só concluir a fala do Danilo. Então, assim, as pessoas usam isso aí, Danilo. A letra mata, o irmão Júlio. Isso aí é uma falácia, tá? Porque Paulo, quando fala assim, a letra mata, ele está falando da lei, tá? A letra que Deus deu em tábuas de pedra para Moisés no Monte Sinai, tá? Então, ali tem nada a ver. Alguma pessoa fala isso aí, nada a ver. Eu falei aqui em uma das aulas, teologia do Novo Testamento, tá? Lá em 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreve em vida, Paulo deixou uma instrução muito interessante, né? Depois do versículo 6, ele começa a dizer assim, olha, eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Aí no 7 ele fala um texto bem conhecido, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No 8 ele vai falar o texto escatológico, desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Aí quando ele chega lá a partir do 14, 15, ele começa a dizer assim, ó, Timóteo, versículo 16, se não me falha a memória, procura vir ter comigo depressa, né? Aí ele vai falar, né? Ó, traz Marcos, porque será muito útil para o ministério, e ele vai dar algumas instruções, tá? Ele vai dizer assim, olha, traz Marcos, porque ele será muito útil, traz a capa que deixei em casa de Carpo, em Troade, e traz os livros, principalmente os pergaminhos. Ué, o Paulo, né, que as pessoas dizem assim, a letra mata, mas quem escreveu foi Paulo. O mesmo Paulo que quando estava morrendo, irmão Lucimara, ou quando estava próximo da sua morte, por isso ele disse, combate o bom combate, irmão Martinez, eu às vezes falo com Deus, eu falo assim, mas o que Paulo, né, um homem que falava pelo menos 3 idiomas, podemos falar até 4, né, entendia grego, latim, o próprio hebraico e aramaico, pelo menos 4 idiomas Paulo falava. Historiadores dizem que ele falava até 16 idiomas, não consigo achar isso no texto bíblico, né? Mas vamos ficar com o que a gente encontra em pensamento bíblico. E Paulo escreveu 13 cartas, 1/3 do Novo Testamento, tinha 9 dons excelentes do Espírito Santo, e quando ele está para morrer, ele diz assim, olha, traz os livros, principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos lá são referências aos rolos bíblicos, né? Então, assim, se Deus falasse para mim, em particular, hoje, irmã Valmiane,
Ô Tojo, não vai, em nome de Jesus, né? Só no arrebatamento ou se ele não voltar, eu vou morrer com 120 anos, tá, gente? Mas se Deus revelasse, ó, Tojo, vou te recolher individualmente, uma Lucimara. E Deus falasse, ó, amanhã, daqui uma semana, não importa. Deus falasse isso para mim, eu ia vender o que desse para vender. Ia procurar fazer as coisas que eu nunca fiz, irmão Cláudio. Ia tentar viajar para Israel, ia tentar ir lá, sei lá, ia passear com a família, ia comer cuscuz com jabá, ia fazer um monte de coisa. A última coisa que eu ia querer fazer ia ser ler um livro. Pode ter certeza. Mas Paulo sabia que ele ia ser martirizado, ia sofrer o seu martírio, mas ele está dizendo, ó, traz os livros e os pergaminhos. Não tem como, é incompatível. As pessoas dizem assim, ó, a letra mata, o espírito vivifica, irmão, não pode estudar. Porque quem escreveu isso foi Paulo. O mesmo Paulo que até quando ele estava para morrer, ele disse, eu quero os livros e os pergaminhos. Alguma coisa Paulo queria estudar. E eu falo com o Espírito Santo, o que Paulo queria estudar antes da morte? Mas ele queria, né? Aí, quando você lê 2 Timóteo, capítulo 3, vamos lá, você vê diferente, ó. Ali, irmão Danilo, quando você lê o Paulo falando aos Coríntios, fica claro que ele está falando da lei, né? Agora olha só o capítulo 3 de 2 Timóteo, aqui ele está falando sobre logos, tá? No grego, para letras, palavra, verbo, que ele está falando sobre sagradas letras. Aqui ele está falando de escrito, tá? De texto. E o próprio contexto nos revela isso, tá? Capítulo 3, versículo 15 e 16, tá? Só o 15 diz assim, ó. Está falando para Timóteo, né? Ó, o que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Aí, ó, vou ler de novo. Que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, né? Que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Né? E o 16, ó, o contexto, ó. Toda a escritura é divinamente e proveitosa para ensinar, que mais? Tá? Olha só, quando as pessoas dizem assim, Paulo escreveu dizendo que a letra mata, irmãos, o negócio é revelação, né? Comigo é só no mistério, né? Então, peraí, mas Paulo não estava falando que se você estudar, você vai perder a fé, nada disso, tá? Pelo contrário, Paulo estava falando da lei, e quando Paulo escreve a Timóteo, ele está dizendo para Timóteo, olha, desde criança, por que desde criança? Didática, né? A partir dos 5 anos, tradição oral, 7 anos começa a escrita, a história, com 12 anos a criança tinha que saber toda a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Já pensou, irmão Lucimar? Eu até hoje eu me perco no Gênesis. Já pensou decorar os 5 livros da Torá? Criança com 12 anos era experimentada, né? Lucas, capítulo de número 1, lá nós vemos que Jesus, né, foi experimentado, né, e falava a altura com os doutores, 12 anos de idade, tá? Isso fala didática. Então, ó, mas agora quando ele escreve lá para Timóteo, ele explica as sagradas letras, desde criança. Aí, no contexto, ele fala quais são as letras, porque toda a escritura é divinamente inspirada. Tendo em vista que nós falamos lá na teologia do Antigo Testamento, tá? Do Novo, perdão, que quando Paulo recebe essa carta, tá? Paulo, ele não imaginava que ia ter uma Bíblia, né? Ele já tinha o Antigo Testamento, mas ele não imaginava que a sua carta que ele estava escrevendo a Timóteo ia fazer parte do cânon, né? Quem estudou bibliologia, por falar nisso, mas enfim, quando ele escreve para Timóteo, só para terminar o comentário, ele diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada. Se não tinha o Novo Testamento ainda, ele está se referindo ao Antigo Testamento que já existia, tá? É claro que nós vamos entender que todos os autores sagrados escreveram sobre a inspiração divina, tá? E, aliás, quem foi o professor que deu bibliologia para os mais antigos aí?
Juliano, bibliologia. Você fez bibliologia com quem, Valmir? A senhora já teve pelo menos 4 professores, né? Importante, hein? Pensando o quê? A matéria bibliologia, tá? Tem algumas palavras que é bom vocês lembrarem, tá, gente? Isso aí pelo menos um reflexo, tá, na mente de vocês. A primeira pessoa que usou, porque quando nós falamos assim, ó, medida perfeita, né, esquadrinhado, né, inspiração divina, nós usamos uma palavra que é até uma câmera que parece, né, canon, né, só que a palavra grega para nós é canon, né, vara de medir, fala de medida perfeita, né. Quem usou pela primeira vez atribuído à Escritura Sagrada, tá? Essa expressão canon foi no ano 185 depois de Cristo. Foi... Agora me deu até o branco, meu Deus, ó. Oh, meu Deus do céu. Ia falar o nome agora, me deu branco. Hã? Não? Não. A primeira vez que usou a expressão canon, oh meu Deus, me deu branco agora. Hã? Foi Juliano também? Eu vou lembrar, até o final da aula eu lembro, me deu branco agora. Mas foi um dos patrísticos, né, como nós chamamos os pais da igreja, tá? Não. Não, Orígenes. Foi o primeiro a usar a expressão canon, tá? Obrigado. Lembrou, tá? Depois, tá, gente? Quando a gente fala de Bíblia Sagrada, tá? Vocês lembram que a primeira pessoa que usou a palavra Bíblia, às vezes a gente some da memória. É porque eu fui falar e pensei em outra coisa, me deu um branco. Eu pensei em João Crisóstomos. Quem lembra desse aí? Isso aí é bom lembrar, tá? João Crisóstomos, tá? Foi chamado do pregador Boca de Ouro, né? Ele foi o primeiro a usar a palavra Bíblia, né? Chamar o que nós chamamos de escritura, já era chamado de canon, tá? Foi o primeiro a usar a expressão Bíblia, tá? Que é o conjunto de pequenos livros. A palavra Bíblia em si foi usada pela primeira vez por João Crisóstomos, tá? Então é bom, às vezes a gente esquece, mas isso é bom lembrar, tá? E aí, naquela matéria Teologia do Novo Testamento, ou Bibliologia, perdão, surgiu uma temática que muitas pessoas não entendem até hoje, tá? Da onde foi que juntou os livros do Novo Testamento, né? Para ter o Novo Testamento, porque o Antigo já existia, né? Então, o professor ensinou isso aí para vocês lá na matéria Bibliologia, e quem ainda não estudou, vai estudar, fica tranquilo, tá? Mas só para vocês terem ideia, a Bíblia já circulava lá no período do Novo Testamento, depois que os apóstolos morreram, tá? E a gente fala do ano 97, 98, o apóstolo João, e alguns datam até o ano 100, fechando o período apostólico. Depois que João morreu, alguém continuou a obra, não continuou? Sim ou não? Hoje tem igrejas? Tem, né? Ó, tem igreja batista, assembleia, comunidade, igreja pentecostal, tem vários tipos de nomenclaturas, denominações e assim por diante, tá? Então, assim, existem igrejas hoje? Existe. Por quê? Porque após os apóstolos, alguém continuou, tá? Durante os 7 primeiros séculos, até o ano 700 ali, pelo menos 200 homens, né? Tem os seus nomes que a gente não lembra de todos, né? Eu, pelo menos, lembro de alguns muito poucos, tá? Mas esses homens foram chamados de os pais da igreja, tá? E os pais da igreja tiveram pelo menos 4 períodos que foram importantes. No período apostólico, tá? Não que eles fossem apóstolos, igual o Jardel, mas no período chamado apostólico dos pais da igreja, era porque eles seguiam a doutrina dos apóstolos, tá? Eles pregavam o que os apóstolos pregavam e era o ensinamento de Jesus. Nesse período, tá? Surgiram aí entre o século II e o século III, pelo menos, no segundo século, por exemplo, um profeta lá chamado Macião, né? Eu acho que na escola, não sei se ensinava isso aí, nem lembro, né? Mas o Macião, ele tinha uma visão e ele dizia assim, olha, o que ele fez? Pegou o Evangelho de João, algumas cartas de Paulo, excluiu algumas, por exemplo, a carta aos Romanos, a partir do capítulo 1, versículo 24, ele diz assim, olha, mudaram a glória de Deus,
amando mais a criatura do que o Criador, né? E até os homens se inflamaram em sua sensualidade. Ele vai falar do homossexualismo, do ato da homossexualidade e do lesbianismo também. Então, assim, esse tipo de conteúdo, Marcião tirou, falou, não, isso aqui não é inspirado. Então, pegou algumas cartas de Paulo, só o Evangelho de João, e disse assim, ó, nenhum desses escritos aqui é inspirado, isso aqui é tudo invenção, tá? Aí, depois desse Marcião, a igreja começou a se preocupar, opa, a gente tem que começar a explicar para a igreja o que é inspirado e o que não é. Depois dele surgiu um outro chamado Montano, né? Esse Montano foi pior do que o Marcião, porque o Marcião ainda pegou João e umas cartas de Paulo. O Montano, ele tinha duas profetisas, Maximília e Priscila. E elas tocavam lá harpa, suas músicas lá, e ele dizia assim, ó, tudo que elas tocam em harpa sai em som de profecia. Então, o que eles faziam? Anotava o que saía em tom de profecia de Priscila e de Maximília. E espalhava na igreja, para a igreja mesmo, para os crentes. Falando assim, ó, esse negócio de João, Paulo, negócio de carta aos hebreus aí, isso aí é tudo heresia. Profecia inspirada pelo Espírito Santo é as profecias de Maximília e Priscila. E alguns crentes acreditou nisso aí. Ó, e a igreja ficou preocupada. Que isso aí é uma heresia grande. Mas hoje, não aparece lá na televisão lá o cara com a piscina